Olá, esse trabalho é destinado ao 11º Encontro Paulista de Pesquisa e Ensino de Química, Formação e Currículos. Então, o título de nosso trabalho é Licenciandos de Química e o Estágio Supervisionado, Reflexos na Formação durante a Pandemia da Covid-19. Eu me chamo Ananda e os demais autores desse trabalho são a Fernanda, o Johnson e o professor doutor Marcelo Pimentel da Silveira. Nós somos da Universidade Estadual de Maringá, aqui no Paraná. Então, na introdução dos nossos trabalhos, a gente faz um preâmbulo aí discutindo a formação de professores voltada ao ensino de química e que esta tem buscado propor as diferentes estratégias para que os licenciandos tenham maior contato com a área, principalmente com o estágio supervisionado. Então, é através desse estágio supervisionado que esses graduandos passam a ter um primeiro contato com o ensino básico, agora como um futuro professor. Então, para Pimenta e Lima, é por meio do estágio supervisionado que o licenciando passa a ter acesso a conhecimentos ligados ao ambiente escolar, tanto no que se relaciona às atividades docentes, como o ensinar e aprender na prática da sala de aula. Entretanto, o estágio supervisionado ele sofreu grandes impactos devido à pandemia da Covid, uma vez que o acesso às escolas e às aulas do ensino básico foram abruptamente modificados, ocasionando a suspensão das aulas de aula. Com base nisso, então, a gente chega ao nosso objetivo dessa pesquisa, que é de investigar, então, quais as dificuldades que foram encontradas pelos licenciandos de Química para desenvolver o estágio supervisionado nas escolas da rede pública durante esse período do ensino remoto emergencial. Então, nosso trabalho ele é classificado como uma pesquisa qualitativa e participaram 24 licenciandos de Química de uma universidade estadual paranaense. E esses estavam matriculados no estágio supervisionado 1, 2 e 3. A disciplina nessa instituição são anuais, tá? Iniciando desde o 3º ano da graduação. E os nossos dados são constituídos foram coletados por meio de um questionário online, com os que apresentam 7 questões abertas, das quais se investigou neste momento apenas as 4 primeiras. E a gente utilizou como forma de análise a análise de conteúdo. Aqui estão apresentadas as 4 questões e os seus objetivos. A gente vai entender melhor os objetivos em cada resultado. E as questões, elas estavam voltadas às expectativas de cursar a disciplina, os motivos pelos quais eles a cursaram, e como foi realizada essa ambientação na escola de campo e como foi vivenciar esse estágio por meio do ensino remoto emergencial. Então, na discussão, a gente fez a análise individual de cada questão. Então, aqui na primeira, a gente tinha como objetivo, então, compreender as expectativas iniciais em relação ao estágio supervisionado. Então, foram emergentes 3 categorias. As expectativas deles que não foram alcançados, aqueles que tiveram a expectativa alcançada e aqueles que parcialmente. Então, diante dessas respostas, a gente vê que esses licenciandos, inicialmente, eles tinham diferentes expectativas, né? E 9, então, não foram alcançadas, 8 foram e 6 parcialmente. Já em relação à segunda questão, ela se referia aos motivos que levaram esses estudantes a terem cursado a disciplina do estágio supervisionado. Então, a gente tem 4 categorias, que seria concluir no prazo previsto, as novas experiências devido ao contexto pandêmico, a ação do professor que ministra a disciplina e o ensino remoto emergencial somente no primeiro semestre. Então, foram distintos também os motivos, mas tem que se destacar aqui que 12, eles optaram por discutir estudar essa disciplina por causa de concluir o curso no prazo, né, para não atrasar o término do curso. Então, a terceira, a finalidade, como foi realizada essa ambientação desses licenciados lá no ensino básico. Então, alguns disseram que não teve ambientação, não foi à escola, alguns somente assistiram a aula Paraná e alguns citaram o colégio, o professor. Então, desses 15, não tiveram ambientação na escola, então não a frequentaram, 4 assistiram a aula Paraná e 4 destacaram como a escola e o professor oportunizaram algumas ações ao decorrer do ensino remoto emergencial, tá? E por último, a 4ª questão, que seria compreender a prática dos estudantes ao decorrer
do estágio supervisionado nas escolas. Então, a gente tem 3 categorias. Então, aqueles que não tiveram estágio não acompanharam ou acompanharam a aula Paraná, que foram 15, a maioria. Vivência negativa, né, que foram 5. E 3 destacaram as vantagens e desvantagens disso. Então, por fim, nossas considerações, a gente tem que, diante do exposto, é possível a gente inferir que algumas dificuldades foram expostas, sim, por esses licenciandos, mas o maior destaque é em relação à sua maioria não ter realizado esse estágio na escola. Então, isso pode ser futuramente uma fragilidade na formação desses futuros professores, pois a gente destaca como um prejuízo na relação entre a teoria e a prática. Aqui estão as nossas referências e os nossos agradecimentos. Obrigada!